ideia de jogo do Vitor Pereira, que não é uma revolução, mas tem suas diferenças em relação ao que era antes, vai ser testada no aspecto de defender. Porque atacar, o Flamengo consegue atacar qualquer adversário por esse repertório técnico absurdo. Basta ver a qualidade das jogadas, né? E a qualidade dos jogadores para definir. O entrosamento que já tem natural. Definição de peito do Pedro, né? A solidariedade do Gabigol que continua. Então, assim, o Flamengo é capaz de atacar qualquer adversário, inclusive o Real Madrid, se propuser a isso, pela qualidade técnica dos jogadores que tem. Como vai defender, acho que essa aqui é a principal questão e essa que vai ser a principal dificuldade, porque acho que os parâmetros até chegar ao Marrocos vão ser um pouco mais difíceis de avaliar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Um abraço a você. Prazer reencontrá-lo. Prazer é meu. Pessoalmente. Bom tê-lo de volta. Eu estava tentando fazer um exercício aqui, listando os jogos do Flamengo dentro desse debate de como vai defender, porque o Vitor acha que vai testar em algum momento um modelo de defesa a ser usado contra o Real Madrid. Sim. Ao mesmo tempo... Ou um desenho, ou uma formação, ou ambos. Então, não sei. Porque ontem a fala do Vitor é muito clara que o jogo do dia 28 é muito importante e ele está preparando o time para tal. Então a gente pega e busca. De Madureira, dia 18. Nova Iguaçu, dia 21. Bangu, dia 24. Miram o jogo do Palmeiras, dia 28. São 3. E até a administração física, de minutos e tudo, né? Total, e de tentar elevar o nível físico. Não desgastar, mas ir ganhando um pouco ali de jogar gasto. uma vez por semana, só para poder treinar o time, inclusive. Boa Vista, dia 1º de fevereiro, que é o jogo antes da viagem. Não imagino que o Boa Vista, pós-final contra o Palmeiras, será o jogo para testar alguma coisa de modelo defensivo. Aí você já cai numa semi do Mundial que o modelo de jogo certamente não será esse. Então eu não tenho essa convicção que ele vai testar em algum momento esse modelo contra o Real. Não que ele não queira, mas é que não está sendo Mas permitido. treinar ele vai treinar. Claro. Tudo bem. Não colocar em campo. Tudo treinar bem, ele vai treinar. Tudo bem, só que o treino é uma coisa. O teste em campo, ainda que seja contra Até porque hoje não se usa tanto... Eu não consigo ver exatamente. Não se usa tanto treino coletivo, mas certamente titulares com reservas do Flamengo pode testar muito mais do que qualquer jogo estadual. E ele próprio disse, né, no jeito português de Portugal, obviamente, o treino não chega. É preciso jogar, o treino não chega. Não chega mesmo, né? Mesmo quando você pode fazer alguns ensaios ali, envolvendo só jogadores do Flamengo, criando talvez um nível de dificuldade que os pequenos no Rio de Janeiro não podem criar. Mas, de novo, é um treino. E é o que tem. E isso não é muito uma falta de convicção dele do que tem que ser feito, ou de que esse time não se adapta. O calendário impõe isso. Até o dia 28 de fevereiro ele tem Palmeiras, uma semi de Mundial, uma possível final de Mundial, e de volta de final de Recopa. Então, assim, não tem muito o que ser feito a preparar. Até o final de fevereiro, infelizmente, por como é o ambiente de futebol brasileiro, ele precisará dar respostas. Talvez não tanto como ele imaginava, não tanto como o projeto dele de ir para o Flamengo, de ser vitorioso, de ser algo mais sedutor do que o Corinthians, como ele falou, poderia. Então, não consigo enxergar exatamente. Eu concordo com você, que ele adaptaria para o jogo contra o Real Madrid, mas eu não consigo enxergar exatamente algum momento que ele possa testar esse. Não vai ser para mim no jogo contra o Palmeiras. E não vai ser numa semifinal de Mundial. O Vitor falou sobre dilemas, né? Eu não sei se são dilemas, mas o calendário é isso. Ele vai disputar 3 títulos. Assim, esses 3 títulos estão aí na esquina. Em menos de um mês e meio. Trabalho mesmo, ele vai ter pouquíssimo tempo para fazer. Jogo, ele vai ter aqueles que representam as disputas que ele tem. Porque uma é em um jogo, uma é em 2, a outra é em 2 também. 2 se você passar pelo primeiro. O que dá para se fazer? A pior das hipóteses, o paliativo, ele joga como o time terminou a última temporada, porque o Gerson tem uma incapacidade de adaptação, vai perder um pouco de chegada pela direita, ela já falou chamou atenção por causa da mudança de laterais e repete o que foi feito ali. Só que o que foi feito ali, ele mesmo disse, antes de enfrentar o Flamengo, que achava falho pela marcação pelos lados, que era frágil. E as semifinais da Copa do Brasil e boa parte do jogo da final da Libertadores, ambas as partidas mostraram isso, e ele tinha razão. Sim. E ele está ali para quê? Para corrigir isso. Então, em algum momento, antes de Real Madrid, ele precisa fazer isso. Se ele vai fazer em jogo ou em treino, tudo bem, concordo contigo. Não sei, eu só sei uma coisa. Se o Palmeiras estiver inteiro, e depois a gente vai discutir o Palmeiras aqui no programa, o Palmeiras pode ter Dudu e Rony pelos lados, se o técnico quiser. Você está falando de um jogador tecnicamente acima da média para o nosso futebol, e do outro lado, um cara que é um touro. Mas eu acho que pela possível instabilidade de um time que perdeu o Danilo Scarpa e não vai estar exatamente com peças à reposição para o dia 28, não vai estar, por mais que queira contratar, tempo de adaptação, eu acho que é um cenário diferente. Dia 28 ele vai querer muito mais ditar
o ritmo, se aproveitando disso, do que exatamente, vou aproveitar até porque tem 2 caras do lado ali. Tudo bem, mas eu te garanto uma coisa, com todos os defeitos, o time do Abel vai saber se posicionar na marcação e usar o contra-ataque na pior das hipóteses. E terá em algum trecho do jogo 2 jogadores abertos. Isso aí dá para afirmar. Como ele joga? O Vitor Pereira falou sobre o que acha que deve melhorar no time do Flamengo depois da goleada de ontem. Fundamentalmente, ter mais paciência para acelerar o jogo, ter mais paciência para encontrar os espaços, não forçar espaços que estão fechados, mas esse é um crescimento que a equipa vai ter. Acelerar no momento certo, acelerar o jogo no momento certo, e depois ter a nossa pressão mais organizada, mais coordenada, não é? Houve momentos hoje em que partimos. É claro que quando o jogo parte também nos tornamos perigosos, porque os jogadores da frente são jogadores que conseguem decidir um jogo a qualquer momento. Portanto, mas vamos evoluir nesse sentido, temos que evoluir. Que coisa irônica, de certa forma, né? Porque ele começa ali dizendo que irônico. O time tem de ter um pouco mais de capacidade de desacelerar o jogo. E em um ano de Corinthians, o que ele mais queria era um time que acelerasse um pouco mais o jogo. Não, acho que é interessante porque dentro do que o Corinthians oferecia a ele nunca mentiu sobre o fato de que ele gostaria de jogar de uma maneira. E ele encontrou um time que praticamente impunha que ele jogasse de uma maneira que fugia um pouco até do que ele considerava o ideal para uma equipe de futebol. Claro. Perfeito. E o Flamengo oferece a ele uma gama de possibilidades, né? Ele fez umas 3 atualizações no Corinthians, né? Sim. Em relação a o que eu quero, o que dá, o que eu quero, o que dá. Ele foi fazendo. Até quando, na hora de disputar a Copa do Brasil, ele teve... No final era o necessário, não era mais o que ele queria. Resumindo. Exatamente. Nada do que ele queria. Ele não quer que o time adversário respire. Para mim isso parece muito claro. Recupera a bola, ataca, intenso, acua o adversário. Do jeito dele, digamos assim, filosoficamente, uma ideia de jogo similar à do Jorge Jesus. Mesmo que com desenhos ou diferentes, porque ali o Bruno Henrique jogava pela esquerda e virava um centroavante, junto com o Gabigol, e o Arrascaeta ia para dentro, para a esquerda, o Gerson saía de trás e virava o cara pelo meio. Mesmo com algumas diferenças ali, é mais ou menos assim, a concepção de como tornar o jogo desagradável para o adversário muito parecida. Né? Mas ele tem mais pressa, né? Ele é um treinador que gosta... Não, ele é um treinador que gosta de um jogo com mais pressa. Pressa mesmo. Não velocidade, pressa. Ele não gosta muito até, acho, por uma questão de... A formação deles, né? Eles vêm do mesmo centro, mas não importa. Cada um tem sua personalidade. Estou falando do Jesus e do Vitor Pereira. Enxergam um jogo cada um à sua maneira. Acho muito interessante que o Flamengo passe pelas mãos desses 2 treinadores. Não para que a gente faça uma comparação sobre quem é o melhor ou quem ganhou mais, embora isso vai ser feito, é óbvio. Claro. Mas para entender como a maior oferta de talento do futebol sul-americano vai ser trabalhada por um e depois por outro. Eu acho interessantíssimo isso. E em relação a como se trabalhou, a gente nunca vai poder esquecer que o Jesus teve uma pré-temporada de 1 mês, porque o calendário parou. E ele teve um time na mão dele para montar, para perceber o que era possível, para fazer essa conciliação entre o que ele queria e o que ele podia fazer. Perdeu uma eliminação para a Copa do Atlético Paranaense, teve um jogo difícil contra o Emelec antes do time decolar. Isso, exato. Depois, tchau. Foi uma coisa que deixou um rastro de detritos no caminho. Foi isso que aconteceu. Você ri, mas foi isso. O que eu estou querendo dizer também é o seguinte: a leitura dos resultados vai ser feita depois desse primeiro período de disputas que o calendário reserva ao Flamengo com o Vitor Pereira. Vai ser feita. Então, é incrível isso, né? É claro que vai. Então, pro bem ou pro mal. Até um exagero nosso. Já tem 2 títulos. Nós conhecemos o menos de 1 mês e meio. É isso aí que eu quero chegar. Quando a Recopa terminar, vai ser feita uma primeira varredura, digamos assim. O que ele fez? E talvez alguém não goste dos resultados. Talvez alguém ache que já dá para colocar o dedo, apontar defeitos para o trabalho do técnico que praticamente inexiste. Mesmo que ele não queira fazer nada diferente. Que ele use uma estrutura parecida, basicamente os mesmos jogadores, a escalação que qualquer um
escolheria de acordo com o que está disponível. E, não, mas não ganhou isso, não ganhou aquilo. Certamente. Porque assim, são 3 títulos, sendo que 1, você sonha que vença, que é o Mundial. 2, você espera que vença, que são a Supercopa e a Recopa. Por mais que o Palmeiras seja fortíssimo e como todo mundo já colocou, em um jogo é muito difícil ganhar do Flamengo ao longo de uma temporada pela força do elenco que o Flamengo tem. E acho que se o Flamengo tivesse se dedicado plenamente ao brasileiro com a estrutura que tinha na segunda parte do ano, seria ainda o candidato principal a ganhar o campeonato. Mas espera-se que o Flamengo ganhe a Supercopa e a Recopa. É um fato para mim, diante dos recursos que tem para ganhar, né? E, inclusive do que o Palmeiras perdeu do ano passado para cá. O que o Flamengo perdeu, entre aspas, ele já tem o Gerson no lugar do João Gomes e, assim, o prejuízo da lateral não é exatamente um prejuízo gigante. Então, o Flamengo continua. Segundo estão dizendo, no treinamento, o Vidal tá puxando a fila, tá voando. Quer dizer, tem ali dentro uma coisa que é uma disputa por posições. A gente tá falando dos jogadores que, como o André chamou a atenção, é a escalação que todo mundo colocaria em campo, a mais óbvia. Mas na escalação não óbvia, tem caras ali que tem toda a condição de briga pela posição. E vão brigar. O Bene, pensa. Vão brigar. O Cebolinha não veio para ser reserva, o Vidal não veio para ser reserva. O Vidal jogou em Barcelona, em Bayern de Munique, Inter de Milão, um cara que inclusive se acostumou a enfrentar o Real Madrid. Você acha que ele está satisfeito em não começar esse jogo? O nível é muito alto da briga interna. Então, mas aí é mais um desafio para o Vitor Pereira. Mas eu não sei exatamente. Ele só está assim porque o João Gomes não deixou ele atuar. E desculpa, Pedro. Não se trata de vamos aqui falar, né, do futebol brasileiro. Quando o Gerson chegou, lembra que ele disse, a gente tem que valorizar o que é nosso e tudo mais e tal. Ele tem razão, é óbvio, né, quem vai discutir. Temos que valorizar mesmo. O talento está aqui, sempre esteve aqui, mas o talento vai porque quer. Sim. E quem não quereria? Quem pode julgar alguém que vai embora com qualquer idade? O Gerson já foi, já voltou de novo. Os jogadores vão cada vez mais cedo. É assim. O futebol brasileiro vai ter mais valor aqui quando ele tiver capacidade de manter esses jogadores que com 16 já estão indo. É um exemplo o Endrick. Não, cada vez mais acontece isso. Então vamos valorizar o que está aqui. Eu não estou puxando nenhum tipo de sardinha que não existe, né? Só o espeto, a sardinha não está mais, para falar que o João Gomes barrou o Vidal. Não precisa ser colocado nesse contexto, mas o Vidal não jogou porque o João Gomes não deixou. Sim. Foi isso que aconteceu. Isso mostra como é difícil jogar no Flamengo. Isso mostra como esses jogadores, que têm condições de ser titulares no Flamengo, e talvez ainda não sejam, teriam as mesmas condições de ser titulares e seriam titulares em outros lugares, mas o nível de competitividade dentro do elenco é compatível, é absurdo. E é mais que os jogadores se motivem, é óbvio. E é mais um teste para o Vitor Pereira. Eu acho que tem uma situação. Eu não vejo exatamente um Vidal tão incomodado a ponto de esse jogo eu preciso estar ali ou eu sou o titular desse time. Eu acho que a situação do João, ele chega no momento de encaixe do time e de adaptação dele. Ele vai ganhando minutos aos poucos. Ele não é exatamente brilhante como já foi em outro momento da carreira. O time encaixa sem o Vidal. E aí entra o dilema. Eu tenho que colocar o Vidal ou tenho que deixar o time encaixado, que ninguém tinha encaixado até aquele momento da temporada? O Dorival optou por manter o time encaixado. Vira a página para esse ano. Tem muito de um Vitor Pereira que fala repetidamente que não quer pintar o quarto inteiro. Então ele vai vir com um cara ali um pouco mais fixo, como foi ontem com o Thiago, e com a tal grande contratação. Um pouco mais até de condição física de entregar que o Vidal. Eu acho que o Vidal hoje está num outro momento de Flamengo. É um cara de rodagem de elenco, é um cara de opção para meio de partida, é um cara de opção para descanso de elenco em alguma situação específica, mas eu acho que talvez seja uma situação de um segundo ano já de Vidal no Flamengo. Aí eu acho que entra nisso que você colocou, Paulo. Sim, vai ser uma situação que o Vitor vai ter que lidar. E ele vai precisar lidar porque foi um ponto sensível da primeira experiência dele no Brasil. Como lidar com os medalhões, com os caras mais pesados, com líderes de vestiários, jogadores de mais peso. Por enquanto está encaixando. A chegada, o encaixe o Vidal não é exatamente um titular de primeiro momento. Mas e o decorrer da temporada? O que vai te dizer o campeão? Eu acho que sim, é uma questão para ele dar. E ele vai precisar responder que ele aprendeu. Porque no Corinthians, a entrevista que a gente viu ontem dos jogadores, não foi exatamente a coisa mais fácil que ele teve que fazer. O Paulo está balançando a cabeça quando ele está sendo pressionado pela nossa direção para mudar o rumo. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Atitude aqui, mas a gente pode impedi-lo.
Claro. Rebeldes que somos. Nosso controle aqui. Não se esqueça que eu tenho o intervalo à minha disposição, né? Intervalo, por favor. Aí para tudo e joga o intervalo na cara de vocês. Jamais faria isso. Que indelicadeza. Eu ia até complementar o Fábio Santos aqui, neste set, nesse estúdio. Bola da vez? No Bola da Vez. Isso aí. Disse que considerava, assim, diferente o jeito de administração do Vitor Pereira nessas questões relacionadas a quem joga e quem não joga. Sim. Em outras palavras, ele disse aqui, diferente. Ele disse, nós ficávamos sabendo na hora da pré-eleição, 3, 4 horas antes do jogo. Sinto de um que pouco pode de Dorival. Ele vai precisar... Mas eu acho que pode ser minimamente... Eu acho que pode ser um Vitor minimamente diferente. Não vai mudar a convicção, não vai mudar o jeito, só que nesse set também, aqui nesse estúdio também, quando conversávamos com Renato Augusto. André estava na mesa, num Bola da Vez. Ele fala, ele chega com uma convicção, ele abraça essa convicção. O Renato não cita exatamente problemas, ele tinha questões, ele cede. Ele cede para conversar, ele cede para ouvir, ele entende que a evolução passava por mudanças. Ele sabe o que ele passou no Corinthians, ele está ouvindo o que ele passou no Corinthians, ele sabe onde ele está pisando, o que é o elenco do Flamengo. Ele veio para uma missão da América do Sul, o elenco mais vitorioso da América do Sul. A gente pode debater Palmeiras e Flamengo, mas o mais qualificado, de mais peso para mim, é o do Flamengo. Acho também que esse momento que ele cede no Corinthians, há um momento também dessa trajetória dele que ele cede. Não é o Vitor que chega no Corinthians, é o Vitor que veio ao Corinthians, não foi exatamente 100% que imaginava, vai ao Flamengo e tem alguma coisa a responder. Talvez até com uma pressão exagerada de em menos de um mês e meio ter 3 decisões. Mas ele vai responder. E acho que ele vai, a tal da declaração do já não vou chegar trocando tudo, vou tentar entender como começa a sinalizar os relatos. O Vitor traz relatos, são muito positivos internos, mas isso também no Flamengo, né? Outras vezes a gente já viu até o Renato Gaúcho, que o início é sempre maravilhoso, ou o Ceni, que acordava 3 da manhã, inquieto, para montar treino. É sempre uma coisa que encanta muito inicialmente no Flamengo. Sim. Só que também isso aí vai por água abaixo. Cara, o Flamengo é muito intenso, muito intenso. Como ele vai lidar com isso? Eu acho que ele começa a entender também. Ou ele precisaria. Para mim, isso faz parte da competência do técnico. Para mim, não existe nenhuma virtude maior para qualquer ser humano, em qualquer área profissional, do que a capacidade de adaptação às necessidades do seu trabalho. Isso pode incluir, para um técnico de futebol, desde a forma de jogar, como ele foi obrigado a fazer no Corinthians, até a maneira como ele vai lidar com as personalidades diferentes com que ele vai ter que trabalhar no Flamengo. Porque uma coisa é você trabalhar no Corinthians, onde você tem jogadores com currículo de título, mas que hoje em dia não são jogadores, a maioria deles não é almejada por boa parte do mercado. Você pega o time titular do Flamengo e qualquer clube gostaria de ter boa parte dos jogadores que atuam no Flamengo. Então é uma situação diferente. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil, é o time que vem ganhando os principais títulos, junto com o Palmeiras, do futebol brasileiro. O treinador sabe disso. Se ele achar que chegou ali e que é uma monarquia, que ele vai ser o rei, então, e eu duvido que o Vitor esteja assim, que ele seja burro nesse nível. Tá? Vou ser bem direto, ou seja, eu acredito na capacidade do técnico, acredito na competência dele. Eu acho que o Corinthians exigiu uma coisa diferente do que o Flamengo exige. Eu acho que ele é capaz de entender isso. Eu espero e também acredito que a direção do Flamengo conversou com ele, que no mundo do futebol, o mundo pequeno, ele tem essas informações também recebidas de outras pessoas, que ele entendeu lendo. Ele é um cara experiente no futebol. Achar que ele vai chegar no Flamengo e vai agir exatamente como ele agiu no Corinthians, se ele fizer isso, ele está assinando um atestado de burrice. E eu duvido que ele vai assinar esse atestado. Birner, acho que assim, é claro que as demandas do Corinthians e do Flamengo hoje são diferentes, as expectativas também. Mas um ano de futebol brasileiro é um intensivão que não dá para você descartar, né? E é tudo, cara. Sim. É a maneira que é nosso calendário, é perder jogadores por questões que são alheias ao seu trabalho. Abordagem por derrota estadual. É como o torcedor vai te cobrar. Isso, enfim, não que em Portugal não aconteça, tá? Mas a relação com o torcedor organizado muitas vezes, com a imprensa. É diferente de você já ter trabalhado com 1 ou 2 jogadores brasileiros em elencos e ter um elenco essencialmente de jogadores brasileiros que tem suas peculiaridades também. Então, eu acho que esse intensivão deixou algumas coisas claras para ele, que ele vai poder colocar no dia a dia de Flamengo, né?
Agora, no dia 28, tem esse primeiro grande desafio para o Vitor Pereira e será um primeiro grande desafio também, apesar de que tem clássico já no próximo final de semana, mas inclusive o Abel Ferreira, estou falando do Palmeiras, admitiu que vai usar os 3 jogos, né, que tem até esse jogo para preparar o time para esse jogo, incluindo o clássico contra o São Paulo, né?